E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com João Pedro. E como vocês podem ver, a gente está aqui num cenário meio diferente. A gente está aqui direto da cidade de Caldas Novas, que é a maior estância de águas termais do mundo. Ela fica localizada aqui no interior de Goiás. Mas nós estamos aqui com o mesmo propósito, que é falar sobre filmes. Eu venho aqui falar para vocês sobre um dos principais lançamentos dessa semana, dessa quinta, né, nos cinemas, em exibição exclusiva nos cinemas, que é A Substância. Bom, para quem não sabe, A Substância é um filme franco-britânico de terror, lançado em 2024, e a trama acompanha a Elizabeth. Ela é uma atriz renomada de cinema que, aos 50 anos, ela é demitida do seu emprego como apresentadora de um programa televisivo de ginástica. E para reviver os seus dias de glória, a Elizabeth recorre a uma droga clandestina conhecida como a substância, que cria uma cópia mais perfeita e mais atraente de si mesma. Tudo parece perfeito à primeira vista, mas a busca desenfreada da Elizabeth pela fama leva a um uso indevido da substância, resultando em uma série de consequências grotescas. Antes de falar sobre o filme em si, eu devo dizer que as minhas expectativas estavam bem altas para assistir a Substância, em especial porque eu já estava familiarizado com o trabalho anterior da diretora, que é a francesa Coralie Farjat. Ela fez uma estreia estrondosa em 2017 com um filme chamado Vingança. É um filme de suspense e ação que já tem ali uma estética visual bem autoral e bem facilmente identificável. E o fato de A Substância ter recebido uma aclamação universal por parte da crítica no Festival de Cannes, que foi onde o filme venceu o prêmio de melhor roteiro, isso só aumentou as minhas expectativas. E dito isso, esse segundo filme da Coralie Farjat é um novo padrão a ser superado no terror corporal, porque ele bebe das mesmas fontes que fizeram filmes como A Mosca, O Enigma de Outro Mundo e O Homem-Elefante serem tão icônicos para criar algo que é ousadamente original, deliciosamente grotesco e essencialmente reflexivo para os dias de hoje. Bom, o roteiro fica por conta da própria diretora, que torna o filme mais acessível a um maior público pela familiaridade da sua estrutura narrativa. Por exemplo, a gente tem aqui uma dualidade bem notável. Enquanto a rotina da Elizabeth original, que é interpretada pelo Demi Moore, é uma rotina bem mais enfadonha, bem mais cansativa, bem mais exausta, a rotina da cópia dela, que é interpretada pela Margaret Qualley, que ela chama de Sue, é uma rotina bem mais cheia de vida, energia e sensualidade. Isso também é refletido nos aspectos técnicos, mas é também algo bem presente no roteiro. Porém, a Coralie Farjat, ela surpreende pela execução inesperada e bastante eficaz dessa estrutura narrativa familiar. E ela acaba tirando algo que é bem original de uma premissa que nas mãos de uma outra diretora poderia parecer meio batido. E é na execução que a Coralie Farjat mistura dois tipos diferentes de terror que acabam sendo complementares de uma maneira magistral. De um lado mais comercial, a gente tem um grotesco terror corporal, que foi bem presente nas obras de diretores como David Cronenberg, que dirigiu A Mosca, e o John Carpenter, que dirigiu O Enigma de Outro Mundo. E por outro lado, por um lado mais artístico, a gente tem um enervante terror psicológico, que foi aperfeiçoado por cineastas como Stanley Kubrick em filmes como Iluminado e David Lynch em filmes como Cidade dos Sonhos. Então a gente tem aqui dois tipos de terror que fazem de A Substância um filme que é simultaneamente nojento e bem inquietante. A Coralie Farjat fez um trabalho estupendo em fazer o espectador se sentir o mais desconfortável possível. Então, eu simplesmente amei isso. Outro aspecto bem interessante no roteiro da Coralie Farjat é a metalinguagem que a trama consegue fazer em relação à carreira da sua protagonista, que é a Demi Moore. Para quem não sabe, a Demi Moore é uma atriz que teve um pico de popularidade no final dos anos 80 e no início dos anos 90,
em especial através de filmes como Ghost, que permitiram que ela se tornasse uma sex symbol. Porém, no final da década de 90, ela teve uma série de fracassos, tanto comerciais quanto críticos, através de filmes como A Letra Escarlate, Striptease e A Jurada. E esses fracassos, juntamente com uma série de controvérsias em relação à sua vida pessoal, que também incluiu uma quantidade notável de ensaios fotográficos bem reveladores, tudo isso levou a um temporário afastamento da Demi Moore dos holofotes, o que permitiu que ela reformulasse a sua própria carreira, né? E nisso, o roteiro de A Substância, né, ao refletir a carreira da sua protagonista, me lembrou muito de Birdman, do Alejandro González Iñárritu, porque no roteiro de Birdman, o Alejandro González Iñárritu faz uma metáfora, né, uma reflexão da carreira do seu protagonista, que foi o Michael Keaton. Para quem não sabe, o Michael Keaton interpretou o Batman, e aqui em Birdman ele interpreta um ator que foi conhecido nos anos 80 por interpretar um super-herói. E aí ele quer reformular a carreira dele através de uma peça na Broadway. Então, tanto A Substância quanto Birdman fazem um trabalho muito bom em refletir a carreira dos seus protagonistas. Então, essa conexão que o roteiro de A Substância tem com a vida real foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Porém, embora o filme funcione como um terror de uma maneira bem eficaz, a essência de A Substância se encontra bem presente na sátira, porque a Coralie Farjad usa os aspectos mais grotescos do filme, juntamente com personagens que são propositalmente superficiais, para abordar uma variedade de temas, em especial os padrões de beleza atuais, o olhar masculino, o choque de gerações e o foco excessivo na sensualidade da figura feminina. E uma coisa bem interessante que a diretora consegue fazer aqui é arrancar momentos impagáveis de vergonha alheia do espectador através da veiculação desses temas, resultando num senso de humor que acaba sendo deliciosamente sombrio. Então eu gostei muito do que a Coralie Farjad conseguiu fazer com esse senso de humor e essa leveza até inesperada aqui em A Substância. No elenco, A Substância conta com um desempenho explosivo do seu trio de protagonistas, começando com a Demi Moore. Ela tem aqui uma das melhores performances de 2024 até agora. E uma coisa bem interessante de se notar na performance dela é como que o declínio gradual da sua personagem, que vai se tornando cada vez mais insegura e insana, consegue refletir com perfeição na atuação da Demi Moore, com ela aqui replicando o mesmo caráter vulnerável e o peso psicológico presentes na atuação arrebatadora da Ellen Burstyn em Requiem para um Sonho. Muitos críticos falam que essa é a melhor performance da carreira da Demi Moore e eu me sinto fortemente inclinado a concordar porque ela faz um ótimo trabalho aqui. E como a versão mais jovem e mais atraente dela, a Sue, né, a gente tem um desempenho irresistível da Margaret Qualley, com a atriz chamando a atenção à primeira vista pelo caráter físico da sua atuação, porque afinal ela é uma pessoa bem atraente, porém ela consegue manter a atenção do espectador graças à maneira agressiva e 100% compromissada com que a atriz lida com as reviravoltas chocantes do arco narrativo da sua personagem. Também é uma performance ótima que ela faz aqui. E fechando o trio de protagonistas, a gente tem o Dennis Quaid. Ele tem aqui uma performance que é propositalmente superficial, porém o ator ele faz um trabalho estupendo em fazer com que o espectador sinta nojo e repulsa do seu personagem, seja pela sua fisicalidade ou pelas suas atitudes. Por exemplo, aqui a gente tem algumas cenas em que ele se lambuza com coisas enquanto ele está almoçando, tem alguns close-ups que focam nos dentes amarelados dele por causa do fumo. E todo esse pacote que o Dennis Quaid consegue trazer para esse papel faz o personagem dele remeter a figuras polêmicas da indústria cinematográfica, como por exemplo o produtor Harvey Weinstein, com perfeição. Inclusive o nome do personagem dele em A Substância é Harvey. Então a gente tem aqui uma referência bem escancarada que o Dennis Quaid consegue refletir com bastante autenticidade. Então aqui a gente tem um trio de atuações muito boas que conseguem carregar o filme juntamente com o roteiro
e com os aspectos técnicos. Se coubesse a mim, todos eles seriam indicados ao Oscar, mas como a gente sabe, a academia não é muito chegada no gênero do terror, mas todos aqui merecem muito reconhecimento da academia e da temporada de premiações que vai começar ano que vem, em especial a Demi Moore, né, pelo ressurgimento dela na carreira. Porém, é esperar para ver, né? Mas todos eles são altamente merecedores. No quesito visual, a Coralie Farjat investe pesado aqui na mesma estética que tornou Vingança um filme visualmente distinto, com vários close-ups que são exageradamente próximos para fazer o espectador se sentir inquieto e desconfortável, como por exemplo ela faz aqui um enquadramento que foca na boca de uma pessoa se lambuzando durante o almoço, ou sei lá, ela faz um close muito próximo do corpo de uma figura feminina, que é uma coisa que é para ser excitante, mas acaba sendo muito desconfortável. E a Coralie Farjat consegue fazer um uso primoroso desses aspectos técnicos, desses close-ups, até porque ela faz um uso bem eficaz de câmera lenta para potencializar esses momentos. Então a gente tem aqui um controle muito bem seguro da Coralie Farjat nos movimentos de câmera. Ainda na direção de fotografia, a gente tem aspectos que conseguem elevar a visão estética autoral da diretora, como por exemplo o uso de cores, em especial o contraste entre cores como branco e vermelho, que conseguem ser bem notáveis, e também enquadramentos simétricos, que também remetem ao caráter mais psicológico do terror em, por exemplo, O Iluminado, do Stanley Kubrick. Então tem várias partes aqui que eu pensei que tanto pelo uso de cores quanto pelo uso de simetria eu pensei, nossa, velho, isso é muito Kubrick. E outro aspecto na direção de fotografia que eu esqueci de falar nos close-ups é o fato dela fazer às vezes enquadramentos de perspectiva, sabe, de primeira pessoa, porque muitas vezes os personagens vêm na direção da câmera e eles dominam cada aspecto do enquadramento. É algo muito sufocante, muito realmente claustrofóbico. Então a Coralie Farjat consegue fazer um ótimo trabalho da direção de fotografia, da montagem também, para potencializar esses momentos de desconforto e de inquietude no espectador. Então isso foi sensacional. Porém, nos seus aspectos técnicos, a Substância realmente brilha no seu uso magistral de maquiagem e efeitos visuais. Aqui a Coralie Farjat tem a seu dispor uma quantidade impressionante de efeitos práticos e ela consegue casar muito bem o real com o surreal para criar vários momentos grotescos de terror corporal que são muito memoráveis e que não vão sair da cabeça do espectador muito cedo. Inclusive eu não vou mostrar nenhuma imagem desses momentos aqui para guardar a surpresa, porque é algo que realmente vai causar gritos de espanto numa tela de cinema, numa sessão, né? Especialmente uma sessão cheia. Então são momentos bem surpreendentes que vão pegar o espectador muito de surpresa pelo caráter meio nojento e repulsivo dessas cenas. Inclusive eu acho que são nessas categorias, né, melhor maquiagem, penteado e melhores efeitos visuais, em que a Substância tem a maior chance de faturar um Oscar. E eu acho que elas são concorrentes certeiras, assim, se não forem indicadas, nossa, vai ser uma tremenda injustiça, porque é um trabalho fantástico que a Coralie Farjat consegue fazer aqui com os efeitos práticos e também com um pouco de CGI e principalmente com a maquiagem. E por fim, a gente tem uma ótima trilha sonora do músico britânico Rafferty, cuja composição eletrônica consegue trazer ali uma energia pulsante à narrativa, sendo um complemento sonoro perfeito para o terror gradualmente dominante da trama. Não chega às mesmas alturas, por exemplo, do trabalho do Trent Reznor e do Atticus Ross para o filme Rivais, do Luca Guadagnino, mas mesmo assim é uma ótima trilha sonora que consegue complementar a trama muito bem. Resumindo, a Substância apresenta a francesa Coralie Farjat a um público mais amplo com tremendo sucesso, graças a um roteiro satírico e metalinguístico, ao desempenho exemplar do seu trio de protagonistas e à estética visual grotesca e autoral da diretora.
resultando no melhor filme de terror de 2024 e na melhor chance que o gênero tem de faturar no Oscar desde Corra de 2017. Eu fecho essa resenha com uma nota 10 de 10, não tinha como ser outra, e eu venho aqui com um pedido. Tentem achar a sessão mais cheia que vocês conseguirem achar de A Substância nos cinemas, porque essa é uma experiência cinematográfica que só se amplia e se torna mais intensa graças à reação conjunta do público. Então eu realmente recomendo que vocês vejam esse filme no cinema antes de lançar no catálogo da MUBI em breve. E se vocês gostaram desse conteúdo, gente, não se esqueçam de dar aquele apoio curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal, porque tudo isso me ajuda muito. Então, eu espero que vocês tenham gostado, minha gente. Até a próxima. Falou!